Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? É um prazer mais uma vez estar aqui. Quero agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, a pastora Evelyn. É um privilégio porque em outros tempos, essa hora talvez nós estaríamos jogados por aí, finalizando mais um final de semana vazio, finalizando mais um final de semana talvez de bebedeira, de droga, de loucura. Mas como a Jéssica ela disse no segundo louvor, nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar na presença daquele que é santo, que é digno de honra, de glória e de poder. Nós escolhemos estar diante daquele que um dia olhou para nós com um olhar de compaixão, olhou para nós com um olhar de cura, de libertação e disse: ei, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Ei, chega, pecado, sai. A vida do Senhor está prestes a entrar. E quando Ele nos olhou, quando Ele nos tocou, é impossível que nós fossemos o mesmo de novo. A gente às vezes até olha para trás, dá vontade de desistir, mas depois que nós provamos de quem é o Senhor, é impossível nós sermos o mesmo. E hoje eu queria falar um pouco de fé com vocês. E antes de vocês sentarem, eu queria ler o texto que está em Hebreus 11, do 1 ao 3. Que diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pode sentar. Eu estava comentando com os meus pais, para quem não sabe eu trabalho com eles, e aí durante a semana eu falei para eles: eu estou um impedimento terrível para conseguir montar essa palavra. Eu sentava, lia, não vinha nada, e eu falei: misericórdia, Senhor, está chegando quinta, está chegando sexta, está chegando domingo e o Senhor não me fala nada, não fala comigo. E aí veio esse texto na minha cabeça, e aí eu fui pesquisar o significado de fé. E dos lugares eu achei assim, ó: a fé é uma força em diversas áreas da vida. Ela é uma crença profunda e pessoal que influencia a forma como vivemos ou agimos. E na minha Bíblia está descrito dessa forma. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé que é aceita por Deus e que triunfará nas piores situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus e que crê na sua bondade. Quem tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus e que rejeita o espírito deste presente mundo, que busca um lar celestial e que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado e que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela pátria de onde deveria sair, o mundo. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Essa é a fé que agrada aquele que, como nós falamos, aquele que nos chamou. A fé significa convicção, confiança e certeza. Em Hebreus 11, a gente costuma falar desse versículo, desse capítulo,
conhecido como os heróis da fé. E aí, se a gente for ler um pouco mais lá para baixo, depois vocês leiam em casa, vai falar um pouco de Abel, vai falar um pouco de Noé, vai falar um pouco de Abraão, vai falar um pouco de Moisés. Só que, na verdade, todos eles tinham algo em comum. Todos eles escolheram permanecer. Abel ofereceu um sacrifício, e o sacrifício de Abel ele foi aceito por Deus. Caim ofereceu o mesmo sacrifício e não foi aceito. Talvez porque Caim, ele não teve fé. Porque mais para frente, no mesmo capítulo, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Abel ofereceu um sacrifício e foi aceito, e Caim não foi aceito, eu entendo que talvez a fé dele não agradou ao Senhor. Mas ainda assim, Abel, ele escolheu permanecer. Noé, ele recebeu uma chamada de Deus para criar uma arca, para salvar os animais, para salvar a família dele, e ele foi levado ao Senhor a pregar para aquelas pessoas: arrependam-se. Vai chover. Mas como assim vai chover, Noé? Você está biruleibe? Nunca caiu uma gota de água do céu. Mas ele estava firmado naquilo que nós conhecemos hoje como fé. Ele tinha uma palavra e ele caminhava debaixo dessa palavra. Abraão foi movido por fé até o momento em que ele colocou Isaque, o filho da promessa, em cima de uma pedra, pronto para sacrificar. E o Senhor fala: não, eu conheço o seu coração, não precisa. Mas até aquele exato momento, ele estava sendo movido pela fé. Então, Deus, ele foi o suficiente para todos esses homens. Para todos esses homens que um dia foram chamados, que tinham pecados, que estavam andando por caminhos tortuosos, assim como eu e você. Mas eles escolheram a boa parte. Eles escolheram permanecer debaixo de uma palavra. Todos eles escolheram sacrificar. E talvez é isso que falta hoje para mim e para você. Porque a fé, ela não está ligada a sentir. A fé, ela está ligada a permanecer. Nem sempre as coisas elas vão caminhar da forma com que nós esperamos. Nem sempre nós vamos receber um sim, um elogio. Nem sempre as coisas vão acontecer: olha, parabéns, você fez da forma certa. Não. E graças a Deus por isso, porque é no não que a gente cresce. É na dor que o Senhor ele nos forja, que Ele nos molda. Então a fé, se for pelo sentimento, quando o seu sentimento ele for contrário àquilo que você ouviu, a gente para, a gente volta para trás. Agora, quando nós estamos ligados ao permanecimento, quando nós estamos sabendo que a fé ela não está ligada ao sentimento, sim ao permanecer, não importa o vento, não importa o que você escute, não importa o que as pessoas falam, você sabe aonde você quer chegar, você sabe aonde o Senhor ele está te levando. E a gente vai lendo a Bíblia, e a gente vai vendo que homens e mulheres, eles viveram coisas poderosas diante de Deus. E às vezes nós ficamos esperando esses milagres. Quem não quer andar sobre as águas? Quem não quer abrir o mar? Todos nós queremos. Mas hoje o Senhor, Ele está fazendo milagres. E Deus, Ele não é um Deus engessado. Ele faz conforme o que Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Vocês acham que é algo normal, em uma sexta-feira, ter mais de 600 jovens adorando ao Senhor? É algo normal? Isso é um milagre. A nossa juventude aí fora está perdida. Vocês acham que é normal em um culto 3 vezes na semana e a gente multiplicar dessa forma e de repente você olha, a igreja está lotada, a igreja está cheia, olha para trás? Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é milagre. Isso parte da fé de um homem de Deus que nos guia, que nos direciona. Então, Jesus ele não mudou.
O Senhor, Ele não perdeu o controle. Não foi Ele quem mudou, fomos nós. Foi eu e foi você quem mudou. Sabe qual é a diferença de nós para esses homens, para esses heróis da fé? A diferença é que nós estamos permitindo que a distração, ela tire o nosso foco, que é Jesus. Nós estamos permitindo que talvez, fulano falou de mim, ciclano falou de mim, misericórdia. Fixe os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui prontos para viver em uma cidade que quem está criando não são os homens. Não é feita por nossas mãos, não. Mas é feita por a mão daquele que um dia nos chamou. A gente perde tempo com tanta coisa boba. A gente olha às vezes as coisas. Esses dias eu vi um vídeo na internet, o rapaz falou assim: gente, não lava shampoo não lava a cabeça com shampoo seda. Por quê? Seda de trás para frente é Hades. Hades significa morte. Pelo amor de Deus, gente. Irmão, já faz tempo que eu não como Hellmann's. Por quê? Hellmann's em inglês é homens do inferno. Misericórdia. Aonde está a nossa fé? Em Lucas 10:19, eu pedi para os meninos colocar: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Nós vivemos debaixo de uma palavra. Nós estamos com medo de comer uma maionese, irmão. Estamos com medo de lavar a cabeça com um determinado shampoo. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós precisamos pegar algo para que seja referência para nós. E se você for ler esse capítulo, você vai ver mais para frente, depois a gente vai ler, que fala que eles fecharam boca de leões. Vai falar que eles pararam o sol. Só que nós estamos tão distraídos com coisas banais, com coisas pequenas, que se nós continuarmos dessa forma, nós jamais vamos ver isso. A base do Evangelho, ela vem de fé e de arrependimento. Eu pedi para os meninos colocar Lucas 5, do 4 ao 11. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas fé. Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos, ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Arrependimento. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Não existe uma porção mágica. Não existe algo que nós fazemos que vai voltar o coração de Deus para nós. É só através da fé e do arrependimento. Nós como igreja precisamos ter uma fé madura e entender de uma vez por todas que Satanás, ele não é adversário do nosso Deus. Ele não é. A palavra vai falar em 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de quem? É de Deus? É nosso. Ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe e permaneçam firmes sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós temos mania de dar poder a quem não tem poder. Para ser adversário de Deus, precisaria ter equivalência de poder, e Ele não tem o mesmo poder que o meu Deus e o seu Deus.
Então nós precisamos entender que Ele é o nosso adversário. Nós precisamos entender que nós precisamos resistir a Ele em fé. Não é só você que está passando, não sou só eu que estou passando as dificuldades, não. Todos os irmãos pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o Senhor, Ele é criador de todas as coisas. Nós somos criatura, assim como Ele. Então quando nós lemos em Lucas 10, que fala que nós pisaríamos sobre a cabeça da serpente, é sobre a cabeça dele que o Senhor estava falando, e não nos causaria dano algum. Nós precisamos ter a convicção e tornar-se uma fé madura. Por quê? Porque quando a igreja ela entende isso, a igreja ela toma territórios. A igreja ela vai avançando e ela vai falando: opa, isso aqui você tinha tomado, eu retorno para mim em nome de Jesus. Opa, esse território aqui estava consagrado aos seus demônios, eu tomo agora em nome de Jesus. Ele é o nosso adversário, a guerra é com nós, não é com o Senhor. Nós precisamos de uma vez por todas despertar. Enxergar que a nossa glória ela não está nessa terra. Por mais que existam promessas que nós vamos viver, nós vamos comer o melhor dessa terra, que por onde nós passarmos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar seria nos dado por herança. Colocarmos as nossas mãos, aquele lugar seria abençoado. Nós vamos viver isso. Mas a nossa glória não está aqui. A nossa glória não está preparada nessa terra. A sua fé não pode estar na provisão. A sua fé ela precisa estar no provedor. Porque quem vem pela provisão, pela escassez também vai. Agora quem vem pelo provedor, por mais que seja na provisão, quando vem a escassez ela lembra: opa, eu não estou aqui por causa disso. Eu não estou aqui porque eu vim buscar algo. Eu não estou aqui porque simplesmente eu vim buscar uma cura. Eu não estou aqui porque simplesmente eu vim por conta de alguém que me chamou, não. Eu vim aqui porque existe alguém que a minha alma anseia. Eu vim aqui porque existe alguém que nesse exato momento nos céus está sendo adorado, está sendo louvado, está sendo engrandecido. Eu vim aqui porque a minha vida ela não acaba nessa terra. Então, como eu disse, a fé ela não está ligada a sentir, e sim permanecer. Eu ouvi uma história um tempo atrás de 2 senhores missionários. E esses senhores eles foram fazer uma missão e eles demoraram quase 20 anos para voltar para casa. E aí voltando para casa, a mulher olha para o marido, já senhor de idade, e ela fala assim: será que nossa família vai estar fazendo uma festa para nos receber? Será que eles estão ansiosos assim como nós para nos encontrarmos de novo? E aí aquele navio ele vai chegando, ele vai parando no porto. E aí quando ele para no porto, ela pela surpresa ela vê bexigas, ela vê pessoas reunidas, mas não era uma festa para eles. E aí ela ainda esperançosa, ela olha e fala assim: não, mas eles devem estar em casa, eles estão preparando uma surpresa, fica tranquilo. Quando chega em casa, o que eles encontram? Uma casa suja, uma casa empoeirada, vazia. E aí aquele homem deixou que o coração dele ele se perturbasse. Ele olha para aquela mulher e fala assim: olha, vou dar uma volta, eu estou saindo. E aí ela com muito temor: mas como assim você está saindo? A gente acabou de chegar. E ele com astúcia no coração, ele fala para ela: ó, aproveita que eu estou saindo e fica aí sozinha e pergunta para o seu Deus se é assim que ele recebe os filhos deles quando retorna para casa. Já não era mais o Deus dele. Todos aqueles 20 anos que ele viveu com o Senhor, ele tinha esquecido naquele exato momento, por conta de uma situação. Então aquela mulher com muita sabedoria, ela vai, ora e ela pergunta ao Senhor: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E aquele homem retorna. E aí ele pergunta para ela: e aí? O seu Deus te falou o porquê? O seu Deus te falou se é assim que ele recebe os filhos dele quando retorna para casa? E ela falou: ele disse. E ele falou: disse? Então qual é a resposta? Ele me disse que nós ainda não estamos em casa.
Ele me disse que nós ainda não estamos em casa. E aí a minha pergunta para você é: nós temos fé para servir e não ser servido? Será que nós temos fé para entregar e não receber? Ou será que a nossa fé está em coisas e em pessoas? Ou será que os nossos olhos não estão mais em Jesus? Porque todos esses heróis da fé, todos eles morreram em fé, mas nem todos receberam aquilo que foi prometido nessa terra. Você lembra de Moisés? Tocou a primeira vez na rocha, saiu água. A segunda vez o povo ficou lá na orelha dele, ele foi lá, tocou de novo, saiu água de novo. O Senhor falou: não mandei você tocar, boca aberta. Agora sobe lá, olha a terra e você não vai entrar. Mas ainda assim, ele morreu em fé. Em Hebreus 11, no 13 e no 16, vai dizer assim, ó: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. O que o Senhor ele tem falado de nós? O que o Senhor ele tem dito ao nosso respeito nas regiões celestiais? Que nós estamos prontos? Que nós, mesmo que nós não recebermos aquilo que um dia foi prometido para nós, nós somos dignos de ser chamados filhos de Deus? Porque a fé não está ligada a receber, e sim a resistir. Resistir ao quê? 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aonde está a nossa fé? Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, aquilo que o Senhor ele deposita todas as manhãs, se depender de mim e de você, aliás, depende de nós, aquilo está guardado, aquilo está zelado. Porque a glória de Deus, ela não vem sobre uma performance. A glória de Deus, ela vem sobre o sacrifício. Irmão, pode vir o melhor pregador, ter a melhor performance, se ele não tiver uma vida de entrega e sacrifício ao Senhor, a glória de Deus, ela não nos acompanha. Então, assim como eu falei para algumas pessoas quando nós estávamos conversando, que os nossos olhos não estejam apenas em eventos, mas que os nossos olhos estejam no autor e consumador da nossa fé. Em 1 Reis 18, 38 e 39, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Crônicas 21, 26. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Davi invocou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu com que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Levítico 6, 12 e 13.
O fogo deve ser mantido aceso no altar e não deve ser apagado. E todas as manhãs o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Volta Não deve... Aí. Toda a manhã é responsabilidade de quem acrescentar a lenha? É responsabilidade de quem arrumar o holocausto? É nossa responsabilidade. O fogo provém de Deus, mas o sacrifício precisa ser nosso. E aí você pode olhar para mim e você pode falar: Vinícius, mas Jesus ele já foi o sacrifício. Eu concordo. Mas se nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos ser esse sacrifício todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos escolher não sentir, mas permanecer em fé. A fé não está ligada a receber, e sim sacrificar. Hebreus 11, 29 e 34. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, e depois de serem rodeados pelos israelitas, duraram 7 dias. Será que a mesma fé que era daquele povo que estava rodeando a muralha é a mesma fé sua hoje? Porque se for a mesma fé que você está alimentando hoje, muralhas estão caindo da vida de vocês. Muralhas estão caindo ao redor da vida de vocês, seja na vida financeira, na vida ministerial, na vida conjugal. O Senhor está derrubando muralhas da vida de vocês. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinham acolhido os espias pacificamente. Quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Será que hoje o Senhor consegue achar em nós um coração disponível para receber um pouco dessa fé? Será que hoje o Senhor ele pode selar essa palavra e dizer assim: vocês conquistarão reinos, vocês serão o povo que da fraqueza vão tirar força, vocês vão ser o povo que vão fazer com que os exércitos inimigos eles fujam diante de vocês. Não está ligado a ser, não está ligado a ser, está ligado a resistir. 1 João 5, 4, 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é o quê? O quê? Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Hebreus 12, 2 e 3, para finalizar. Se o louvor quiser subir. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O Senhor Jesus, ele enfrentou a vergonha. O Senhor Jesus, a Bíblia nos fala que ele foi um homem de dores. O Senhor Jesus, ele enfrentou o caminho da via dolorosa, mas hoje ele está sentado à direita do Pai. O Senhor Jesus, ele deixou a glória, ele deixou a eternidade para sentir a essência do ser humano, para saber o que nós passamos na pele. Ele deixou de ter cheiro da eternidade para ter cheiro de ser humano, para que quando eu e você nós viéssemos a pecar, ele não nos condenasse.
mas Ele fosse o nosso advogado fiel, aquele que leva até o Pai e fala: ó, perdoa mais uma vez, Pai. Eles não sabem o que fazem, Pai. Mas será que nós estamos hoje tendo a mesma ousadia que Jesus ele teve? Será que hoje nós estamos deixando a nossa glória, e quando eu falo glória, é essa igreja linda que o Senhor nos proporcionou para pregar para aqueles que precisam ouvir uma palavra, às vezes ali no ponto? Ou será que a nossa fé não está mais nisso? Será que nós não acreditamos mais que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta, que ele ainda transforma? Eu sou prova viva disso, irmão. A nossa alma ela não anseia por algo. A nossa alma ela anseia por alguém. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Seus olhos. Declare isso ao Senhor. Porque nós cremos que nesse exato momento nos céus, essa mesma canção está sendo cantada. Santo e poderoso, aquele que era, que é e que há sempre de ser. Aquele que era, que há e que há sempre de ser. Fechar os seus olhos e levar suas orações ao Senhor. Ele é digno de receber honra. Ele é digno de receber glória, poder. Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Em Apocalipse 5 diz assim, ó: então um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, para abrir o livro e os seus 7 selos. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles diziam com taças ouro cheias de incenso, que as orações dos seus santos. E eles cantavam: tu és digno, Senhor, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua,
Talvez nessa noite a nossa fé ela já não tá tão grande. Quando eu falei que nós iríamos fazer com que exércitos inimigos fugissem, você deve ter pensado, meu Deus. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele está pronto para fortalecer você de novo. Em Hebreus, como nós lemos 12, 2 e 3, no final, se você puder colocar para mim, por favor, no 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo,